Glória a Jesus. Podemos? Queridos, quero louvar a Deus por poder estarmos aqui juntos. Eu me sinto privilegiado todas as vezes que eu venho aqui, rever os irmãos, encontrar vocês é igual encontrar, de verdade, né? Encontrar um pedaço da minha família. A saudade, a vontade de ver todo mundo bem, a alegria de saber quando Deus está fazendo, quando Deus está movendo. Às vezes, quando a gente ouve falar de lutas, o coração fica apertado, mas é muito bom ver os irmãos firmes no Senhor, fazendo a vontade de Deus. Então, uma bênção a gente estar junto aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Queria fazer uma oração. Nós vamos dividir o nosso tempo hoje aqui junto em 3 partes. Então, ter um primeiro momento, um intervalo, depois um segundo e um terceiro momento. Amém? Então, esse primeiro momento, nós vamos fazer um devocional. Vamos quebrar o gelo. Abrir o coração, para que Deus possa vir com o segundo e com o terceiro aquilo que a gente precisa. Vamos orar? Peça para Deus falar com você aí, a sua maneira, ore a Deus. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pelo Senhor ter me dado a oportunidade de vir até aqui com meus irmãos. Obrigado. Eu não mereço, ó Deus, tal privilégio. O Senhor é bom. Eu te agradeço por encontrar meus irmãos aqui, abençoados, firmes no Senhor, firmados, ó Deus, na Tua palavra, firmados na fé. Eu sei que há tanta luta e tanta ação do diabo para tentar nos resistir, mas o Senhor tem dado a vitória. Obrigado pela vida do Pedro, pela vida da Paula, esses pastores que o Senhor tem levantado nesse lugar. Obrigado, ó Deus, pela vida desses líderes que estão aqui, esses homens e mulheres de Deus que o Senhor tem levantado nesse lugar. Eu sei que o Senhor está firmando colunas aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está firmando a base, o alicerce para algo grande que o Senhor vai fazer nessa nação. O Senhor trouxe os irmãos de tão longe para algo tão grande. Senhor, nessa tarde, que a conversa que vamos ter, o compartilhar que vamos ter, o Senhor possa ministrar o nosso coração de uma forma especial. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Move aqui na minha vida e na vida dos meus irmãos. Derrama a sua palavra com poder e com graça. E que, ó Deus, algo do Senhor venha sobre nós de uma forma intensa. Algo do Senhor venha sobre nós, ó Deus, para quebrar cadeias, quebrar sofisma, quebrar, às vezes, ó Deus, a frieza do nosso coração. Que o Senhor use esse tempo aqui, ó Deus, para nos fazermos corrigir o nosso caminho, o nosso plano de voo. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos unir mais no Teu propósito, que o Senhor possa nos ensinar na Tua palavra de uma forma mais intensa e profunda, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A pastora disse assim: Bi, você pode depois me dar as palavras, o esboço para mim tirar cópias? Bem, eu tenho alguns esboços aqui, eu posso até passar para vocês depois, mas sinceramente eu não acho que eu vou seguir esboço. O que está no meu coração é um pouquinho diferente do que eu planejei. Abre sua Bíblia, por favor, no livro de Cantares. Cantares. Irmãos, eu vou fazer uma pequena introdução só para vocês entenderem o que nós vamos falar aqui. Então, eu estou reunido com os líderes da igreja de Roscommon, eu estou reunido com líderes do Ministério Luz para os Povos aqui na Irlanda, homens e mulheres de Deus. Então, todos são líderes aqui, amém? Todos vocês, eu estou nivelando, todos são líderes. Talvez você vai falar assim: eu não sou. Agora você é. Amém? Porque nós vamos falar nesse nível. Amém? Vamos tratar desse nível. Líderes são as colunas de uma igreja, são o alicerce de uma igreja, são a base de uma igreja. Líderes não são só os pastores são os líderes que Deus levanta, os líderes principais, mas líderes são todos aqueles que de alguma forma servem a Deus e aos irmãos. Não estão todos os líderes aqui,
né? Irmã Maria, irmão José, que sempre são, que servem muito, e outras pessoas não puderam estar aqui por causa de trabalho ou algum outro motivo. Mas líderes são aqueles que servem a Deus servindo pessoas. Líderes são aqueles que servem a Deus servindo pessoas. É impossível servirmos a Deus sem servir pessoas. É impossível, irmãos, a gente servir a Deus sem servir pessoas. Então, todo mundo que fala assim, eu quero servir a Deus, tem que entender que nós vamos servir a Deus servindo pessoas. Quem prega está servindo pessoas, porque a palavra é a comida, é o alimento, né? Quem canta, quem toca, quem dança, quem serve como diácono, quem cuida das crianças, quem cuida do som, a irmã está lá cuidando do computador. Qualquer que seja a forma de servir, nós estamos fazendo isso para as pessoas, mas de certa forma nós estamos fazendo para Deus, porque é para as pessoas conhecerem mais de Deus e para as pessoas aprenderem mais do Senhor. Então, a reunião, nossa reunião nessa tarde, é uma reunião de líderes. E eu quero que você se veja assim. Eu quero que você se olhe assim. Porque líderes são aqueles que Deus confia. Deus confia a sua obra, Deus confia a sua visão, Deus confia a sua direção, o seu propósito na mão de homens e mulheres que Ele considera confiáveis. Deus às vezes não nos dá muito. Ele tem uma maneira de agir tão especial, né? Ele fala assim, ó, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Então Ele dá pouco. Ele faz assim. Deus ele vai colocando nas nossas mãos de pouco em pouco. Na vida de alguns, esse pouco vai aumentando mais rápido. Na vida de outros, esse pouco vai demorando um pouco mais a aumentar, porque Ele sabe como que nos tem preparado, porque Deus vê lá na frente, a gente não. Deus não nos mostra e não nos descortina tudo de uma vez. Ele vai nos mostrando degrau a degrau. Porque se Deus fosse mostrar para mim, quando eu me converti, o que Ele ia fazer na minha vida, o que eu ia passar, eu tinha desistido. Né? A parte boa é claro que eu ia querer, mas eu não ia querer as lutas. Eu não ia querer as lutas. E você também, se você soubesse o que Deus vai fazer na sua vida, você ia pular fora do barco. Não é que tem sofrimento, mas toda vitória tem uma batalha. Toda vitória tem uma batalha. Não existe vitória se não tiver uma luta. Então não é vitória, não é? É loteria. Loteria que você ganha sem fazer nada. Mas vitória significa que houve uma disputa, que houve uma batalha. Por isso que a Bíblia nos chama de mais que vencedores. Significa que nós vamos sempre vencer e essas vitórias vão nos fazer crescer, subir de degrau em degrau, de glória em glória, conhecendo mais a Deus, experimentando mais o Senhor. Mas como líderes, e eu quero começar aqui, sempre quando a gente começa um seminário, um tempo com os líderes, eu acho que primeiro nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus, para depois saber o que Deus quer que a gente faça. Eu sempre faço isso, quando eu vou orar, quando eu vou ministrar, quando a gente vai fazer um seminário, um encontro, qualquer que seja a programação, sozinho com Deus ou com meus discípulos, uma reunião de discípulos, isso aqui é uma reunião de discípulos, ou quando a gente vai fazer um encontro, uma conferência, começa do mesmo jeito. Você pode pegar todas as palavras que eu prego, a igreja grava tudo, você vai ver isso. Eu gosto de colocar a nossa vida primeiro, por isso nós vamos ter um primeiro tempo assim. Porque para Deus falar conosco, nos dar direção, para Deus nos motivar, para Deus acrescentar unção, depende do nosso coração. Depende de como está o nosso coração. Então, em primeiro lugar, é nós com Deus. Depois é nós com nós. Amém? Lá onde eu pedi para você abrir, Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Deixa eu só aqui abrir aqui no livro certo. Versículo 2. Acharam aí? Cântico 5, versículo 2. Diz assim: eu dormia, mas o meu amado velava. Eis a voz do meu amado, que estava batendo. Abre, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha,
porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos de gotas da noite. Já me despi da minha túnica. Hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei e não o achei. Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Conjuro-te, aos filhos de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhe direis que eu desfaleço de amor. Muito bem, é uma linguagem, um livro que vocês não costumam ler muito, eu desconfio. Foi por isso que eu comecei por ele, para parecer que eu vou falar uma coisa nova, mas não é nada novo. Essa linguagem, o livro de Cantares, na verdade, é um poema. O livro de Cantares é uma declaração de amor, é um diálogo entre o noivo e a noiva. Quem escreveu o livro de Cantares foi Salomão. Eu não sei se você sabe o contexto, eu vou tentar te explicar o contexto. O Tiago falava para mim que tem sonho de estudar teologia, e eu vou fazer isso para ele entender por que nós precisamos da teologia. Tem gente que fala que a gente não precisa da teologia, né? Nós não podemos deixar a teologia nos fazer gente religiosa, mas não há avivamento sem fundamento. Todo avivamento na história da humanidade que não veio por acaso, não veio sobre gente ignorante, veio sobre quem conhecia a palavra. E a base de qualquer avivamento é a profundidade que nós temos na palavra de Deus. E a teologia, se a gente estudar e ela for bem ministrada, ela é para nós esse fundamento, ela é essa pedra angular que vai nos fazer conhecer mais a Deus. A palavra teologia, muitos dizem que teo é Deus, logia é estudo, né? Mas nós não podemos estudar Deus. Como que a criatura pode estudar o Criador? Seria uma prepotência da nossa parte querer estudar Deus. Você estuda um sapo, você vai lá, abre ele, disseca, faz uma autópsia, né? Estudar a anatomia do sapo, do cachorro, do cavalo. Do animal você pode fazer isso. Até de um ser humano a gente pode estudar. Mas quem somos nós para estudar Deus? Então, teologia, a palavra teo, vem também de logos. E logos quer dizer palavra. Então, teologia, na verdade, é o estudo da palavra de Deus e não o estudo de Deus. Quando a gente vai estudar teologia, nós vamos estudar a palavra. E por que eu preciso estudar a palavra? Porque tudo que eu for pregar da palavra, eu preciso conhecer o contexto, para que eu não crie um pretexto, né? Eu não posso usar a palavra de forma isolada, eu não posso pegar versículos para poder comprovar o que eu quero. Eu tenho uma ideia, aí agora eu quero que todo mundo se convença, eu vou começar a pegar partes da palavra para forçar as pessoas a achar que o que eu estou fazendo é de Deus. Não, eu tenho que entender o contexto para saber se encaixa. Então, qual é o contexto do livro do Cântico dos Cânticos? Isso aqui, Salomão, um dia ele saiu e ele conheceu uma mulher chamada Sunamita, e ele ficou apaixonado por ela. E ele podia muito bem chegar e dizer para os servos dele, traz aquela mulher sunamita para mim. E ela tinha que ir, porque ele era o rei, ela era obrigada, mas ele não quis isso. Ele achou ela tão linda, tão maravilhosa, ele ficou tão apaixonado, que ele saiu e se vestiu de pastor, né, para poder conquistá-la. Ele tinha, irmãos, Salomão tinha 300 esposas e 700 concubinas, né? Coitado dele, coitado dele, né? Nós temos uma e às vezes não damos conta de cuidar bem delas. Imagina você ter tantas esposas, tantas mulheres, quase 1000, não é verdade? Mas ele conheceu uma que ele ficou apaixonado. Naquela época os reis eram assim, ele olhava para uma moça e dizia, quero casar com ela. Era um privilégio para a moça, não importava se ela gostava ou não, ela não tinha como rejeitar, não tinha como ela falar,
Não quero rei. Já pensou, minha filha, se existisse um rei aqui na Irlanda e ele olhasse para você e falasse, eu quero casar com ela. Esqueci seu nome, filha. Hã? Andrina. Aí falasse, eu quero casar com a Andrina. Seu pai podia querer ou não, tinha que casar. Porque o rei, naquela época, tinha essa prerrogativa. Entretanto, quando Salomão viu a sunamita, ele falou assim, não, eu não quero que ela venha se casar, tá comigo, porque ela é obrigada. Eu quero conquistá-la. Então ele vestiu de pastor, ele se disfarçou. E ele foi tentar conquistá-la. E ela apaixonou por ele. Ela ficou apaixonada por ele. Então, o livro do Cântico dos Cânticos é essa história de forma poética. É um poema, na verdade, né, que ele escreve. Alguns falam que é música, outros falam que é poema. Foi feito de forma cantada, onde ele vai contando essa história. E é uma linguagem figurada, não é uma linguagem exatamente ao pé da letra, não é uma descrição ao pé da letra, é uma linguagem figurada. Mas essa parte aqui me chama muita atenção, porque diz que o noivo, o esposo, né, talvez na sua Bíblia está esposo, tem algumas Bíblias que está noivo, tem algumas que está poeta, não é? Depende da tradução. Eu li a versão corrigida, mas se fosse ler na NVI seria um pouco diferente. Mas o que quer dizer aí o versículo 2 do capítulo 5? Diz assim que a noiva, a esposa, já dormia. Ela já estava dentro do quarto dela, descansando. E aí o noivo chega para procurar ela, para ter intimidade com ela. E quando ele bate na porta, o que ela fala? Ela fala assim, eu já estou quase dormindo. Eu já tirei a minha túnica, não é? E já até lavei os pés para dormir. Vou vestir a túnica de novo. Se eu levantar, eu vou ter que lavar os pés outra vez. Ou seja, ela diz, agora não. Não quero intimidade contigo. Vem outra hora. Mas aí, de tanto ele bater, ela levanta. E o poema diz que das mãos dela pingavam mirra. Por quê, irmãos? Porque nessa época, era comum uma mulher, quando ia se casar, ela se ungir de mirra para o noivo, ela ficava perfumada. Lembra daquela mulher que chegou lá em Jesus e ungiu os pés dele com aquele nardo? Toda mulher naquela época, né? Por exemplo, a Cris está aqui porque ela vai se casar com o Daniel. Naquela época, uma moça, quando ela queria se casar, quando chegava assim, não na época de casar, mas antes, os pais, os parentes, alguém, dava para ela um vidro de perfume. Esse perfume não era para ela usar no dia a dia, ela guardava, era para o dia das núpcias, para o dia da intimidade, para o dia que ela ia se deitar com o seu noivo. Então aquela moça, aquela mulher que quebrou o perfume lá nos pés de Jesus e ungiu, aquele perfume falava do sonho dela, do maior alvo dela, porque naquela época o casamento era tudo para uma mulher, né? Naquela época, a mulher, quando casava, ela tinha, assim, chegado no ápice da vida dela, era o sonho da vida dela, casar com quem ela amava, com quem ela queria. E aquela mulher, quando ela abriu o vidro de perfume e jogou nos pés de Jesus, significa que ela abriu mão dos melhores sonhos dela. Ela abriu mão do futuro dela, por amor a Deus. Ela se apaixonou por Jesus, ao ponto dela dizer, Senhor, está tudo na sua mão, eu nem preciso mais desse perfume para ter um marido, eu nem preciso desse perfume mais para meu marido, eu preciso do Senhor, porque se o Senhor fizer, eu não preciso de mais nada, né? Se o Senhor fizer, me der um marido, eu não vou precisar de perfume, o Senhor já vai colocar no coração dele. Então, era costume das noivas, das esposas, se prepararem esperando o noivo. Então, elas se ungiam, né? Com aquele nardo, com aquela mirra, ficava pronta ali esperando. Vocês se lembram da Esther, que ficou 6 meses mergulhada na mirra para poder ser apresentada para o rei, né? Vocês se lembram da história, né? Que o rei ele deu um banquete, ele fez uma festa, a festa durou 6 meses, e ele chamou todo mundo de todos os lugares para vir para a festa, todos os reis de todas as nações circunvizinhas vieram para a festa. E aí aquela festa, comida, bebida, mandou servir de tudo. E aí ele disse assim, nos últimos 7 dias ele era o grande finale. E ele era casado com a rainha Vasti, que ela era lindíssima.
que mulher linda. E o que o rei queria? Ele queria apresentar para todo mundo a esposa dele. Aí foi aquela festa, preparando, e a Vasti guardada, se preparando lá. Então, nos últimos 7 dias, a Vasti ia entrar e ele preparou aquilo tudo só para ela desfilar e todo mundo ver a esposa dele. Ele queria, a honra dele era apresentar aquela esposa bonita. Ele queria que todo mundo conhecesse a esposa linda que ele tinha, maravilhosa que ele tinha. Quando chegou na véspera, seria 7 dias ela se apresentando para o povo, desfilando, né? Igual a Gisele Bündchen, só aparecendo lá com a beleza dela toda. Quando chegou na véspera dela aparecer, ela mandou avisar o rei assim, não, eu estou dando uma festa. Ela estava dando uma festa. O rei dá uma festa para ela e ela vai fazer outra festa. Não, eu estou dando minha festa, não posso ir. Ela recusou ir na festa do rei. O que ele fez? Então, nunca mais a Vasti vai entrar na minha presença. A partir de hoje, a rainha, a esposa, a partir de hoje, você nunca mais entra na minha presença. Porque o camarada tinha 6 meses fazendo uma festa para ela. E ela, na última hora, ainda fala um trem desse. Ele falou, passou, minha filha. E aí ele começou a buscar no meio do reino uma moça. Aí foi quando ele viu a Hadassa, né, que passou a chamar Esther. E quando ele viu, ele falou, aquela. E aí o pessoal começou a preparar ela. Ela ficou 6 meses mergulhada na mirra, para ficar, né, bonita e preparando e tal. E aí ela se tornou a nova rainha, porque ela não recusou o rei. Essa esposa, mais ou menos é a mesma história. Diz o texto que o esposo chega para ter intimidade e ela está pronta, está ungida, está na mirra. Mas ela fala assim, não, agora eu estou com preguiça, já tirei a túnica, já lavei os pés, já estou deitada. Aí, e ele está batendo lá, né? Estou aqui, estou apaixonado, quero estar com você. Aí, de repente, ela vai falar, então tá, parece que ela não vai com disposição, mas quando ela abre, ele já não está lá mais. Ele já não está batendo mais. Quando ela abre a porta, ela percebe o cheiro dele, que ele também estava cheirando mirra, ele também estava preparado. Ela percebe a unção dele, mas ele já não está lá mais. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei. E é engraçado que um pouquinho antes, na igreja de Sardes, aliás, na igreja de Filadélfia, Jesus fala assim, eu abri uma porta para você, e a porta que eu abro ninguém fecha. Para a igreja de Filadélfia, ele fala que tem uma porta aberta, mas para a igreja de Laodiceia, ele diz assim, vocês estão com a porta fechada, e eu estou batendo. O que isso fala? O que eu quero falar, irmãos? Que ultimamente a gente tem se preocupado muito, eu tenho me preocupado muito com líderes. Porque essa mulher aqui representa a igreja, mas representa a liderança da igreja em primeiro lugar. Representa o povo, mas o povo é o reflexo dos líderes. Uma igreja que não quer ter intimidade com o noivo. Uma igreja que está cansada. Uma igreja que você chama ela para estudar a palavra, para orar, para adorar, para aprender, para ouvir, para estar na presença, para ter intimidade com Deus, mas ela está ocupada. Ela está fazendo a sua própria festa. Ela está cuidando dos seus afazeres, ganhando o seu próprio dinheiro. Ela está cheia de compromissos. Aqui talvez não seja assim, mas lá no Brasil, quando a gente vai fazer algumas reuniões, hoje eu não posso. Por quê? Porque tem um casamento para ir, porque eu tenho um chá de panela, chá de bebê, aniversário não sei de quem. Não, hoje eu não posso porque tem futebol. Não, hoje eu não posso porque estou cansado, trabalhei a semana inteira, vou ver televisão, vou dormir, vou fazer um churrasco. As pessoas sempre estão dando uma desculpa para não estar na presença de Deus. Como essa mulher, como a Vasti, ou como a igreja de Laodiceia, estão com a porta fechada para o noivo. Estão com a porta cerrada para não ter uma intimidade mais profunda com Deus. Às vezes você chama a igreja para estar com o noivo e eles não vão porque estão como essa mulher aqui.
Já tirei a túnica. Vai dar trabalho. Esse negócio de ir para a igreja, seminário, reunião de oração, cultos, cansa. E muitas pessoas pensam assim, eu não preciso disso para servir a Deus. Eu não preciso disso para ser salvo. E aí é que está o grande engano. Nós temos visto uma igreja, e quando eu falo igreja eu não estou me referindo à denominação, mas nós temos visto pessoas que estão como essa mulher, que estão como a rainha Vasti, ou como a igreja de Laodiceia, com a porta fechada. E o Senhor está do lado de fora batendo. Mas o grande problema não é tanto ele estar batendo do lado de fora. O grande problema é quando ele parar de bater. O grande problema é quando a gente abrir a porta e ele não estiver lá mais. O grande problema é quando Deus passar de nós. Talvez você pode dizer, não, mas Deus nunca vai desistir de mim. É isso que a gente acredita. Porém, ele desistiu de Saul. Ele passou de Saul. Levantou Davi. Porém, mesmo não desistindo do Moisés, ele disse, não, Moisés, chega, agora é o Josué. E ele resolveu levar o Moisés. Morreu. Agora eu vou usar o Josué. Porque você foi tão duro, 40 anos trabalhando, você não amoleceu o coração, então agora dá licença, eu vou usar o Josué. Eu tenho muito medo de que a dureza do nosso coração faça com que Deus passe de nós. Porque é fato, é certo, que Deus tem um plano na vida de cada um de nós aqui. Eu não preciso ficar lembrando você do que Deus já falou no seu coração. Vocês, eu, nós fomos escolhidos pelo Senhor, separados pelo Senhor. Cada um de nós aqui tem uma história diferente. Eu não conheci meu pai biológico, Deus me separou lá no ventre da minha mãe, Deus fez a mesma coisa com o Tiago, né? Teve misericórdia do Tiago, deu a Liane para ele como esposa, né? Graças a Deus. Eu não conheço muito a história do Divani, mas é parecida também, Deus separou ele. Mesma coisa o Paulo, Vanessa. O Pedro então nem se fala, né? O Pedro era como Davi, estava lá no monturo, e Deus escolheu, separou, estabeleceu um propósito na nossa vida. Eu sei a mesma coisa na vida da minha filha aqui. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Eu tenho convicção de que Deus tem um plano e um propósito na minha vida e na sua vida. Isso eu não tenho dúvida. Mas eu tenho dúvida se nós estamos vivendo segundo esse propósito. Se nós não estamos, de alguma forma, fechando a porta para Deus. Porque a Bíblia fala assim, o homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós, muitas vezes, queremos traçar uma maneira para a nossa vida, mas é Deus que cuida de nós. A gente fala, mas às vezes não vive. A gente fala assim, minha vida está na mão de Deus. Minha vida está nas mãos do Senhor. Está mesmo? Está mesmo. A gente diz assim, o Senhor é o meu pastor. É mesmo? Ele pode fazer o que Ele quiser? Ou nós, quando não gostarmos, ou quando não quisermos determinada situação, nós vamos dar outro rumo para a nossa vida. Nós vamos fazer do jeito que a gente quer. Sabe, irmãos, nós temos muita mania de colocar a culpa nos outros. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Vamos ver a história de um homem aí, bem conhecido, né? Você já deve ter pregado sobre essa história aí, porque aqui todo mundo deve ser pregador da palavra. Lucas 19 tem uma história de um camarada bem conhecido. Tem até música com essa história. Lucas 19. É a história de um camarada, deixa eu só achar o versículo aqui. Lucas 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jericó, vocês, quando fala Jericó, de que vocês lembram? Muralhas, resistência, não é? Jericó fala do começo do propósito. O povo de Israel, quando foi conquistar a terra prometida, o primeiro obstáculo era conquistar Jericó, não é verdade?
E eles não conquistaram Jericó porque eles eram bons de guerra, eles não conquistaram Jericó porque eles eram bons de estratégia, eles não conquistaram Jericó porque eles eram um exército poderoso. Naquela época o exército de Israel tinha 600 mil homens. Era um grande exército. Eles não conquistaram Jericó porque eles tinham força militar, não. Jericó estava fechada, cerrada, eles conquistaram Jericó porque obedeceram à direção de Deus. Amém? Marcharam de forma assim aparentemente louca, ficaram marchando em volta e declarando, as muralhas caíram. Então Jericó fala do início do propósito. Então vamos voltar para o texto aí. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, estava lá no meio. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, o Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos, queridos? Os publicanos eram os caras que colhiam imposto. Naquela época, os romanos dominavam os judeus. Os romanos subjugavam os judeus. Os judeus eram escravos dos romanos, podemos dizer assim. E os romanos diziam que eles tinham que pagar impostos altos. Então, o que eles ganhavam, boa parte ficava nos impostos. E aqueles impostos eram considerados injustos. Só que os romanos, eles não recebiam imposto, eles pegavam judeus e colocavam esses judeus para cobrar o imposto do outro judeu. Essa pessoa que cobrava o imposto era chamada de publicano. E estes publicanos, a grande maioria, eles eram desonestos, porque eles não só cobravam o imposto, muitas vezes eles cobravam mais do que as pessoas deviam pagar, e eles retinham uma parte, passavam para os romanos só uma outra parte. Então, os publicanos eram tidos como ladrões, corruptos, eram tidos como pessoas desonestas. Os publicanos ficavam ricos, mas não por causa do salário. Na maioria das vezes, os publicanos prosperavam muito, porque eles aproveitavam da função deles. E o Zaqueu ele era o chefe dos publicanos aqui de Jericó. Ele era o principal, ele era o maioral, ele era baixinho, mas comandava todo mundo. E aí Jesus vai passando por essa cidade. Diz o texto que ele era rico. Jesus vai passando e o Zaqueu queria conhecer Jesus, queria saber quem era Jesus. Mas ele não podia ver Jesus. Diz o texto aí, não podendo ver Jesus por causa da multidão, sendo ele de pequena estatura. Qual era o motivo, qual era o obstáculo dele ver Jesus? Qual era o motivo dele ver Jesus? Qual era o motivo dele não ver Jesus? Todos nós falamos multidão. Mas o grande motivo que impedia ele de ver Jesus é que ele era baixinho. Se ele fosse normal, irmãos, ele encostava na multidão e via Jesus. Todo mundo da multidão estava lá. Então o problema não era a multidão, porque as outras pessoas, mesmo tendo a multidão, quando Jesus ia passando, eles chegavam e viam. Mas qual era o problema dele? Por que ele não via Jesus? Porque ele era baixinho. Agora preste atenção no que eu vou te falar. A maioria de nós temos a tendência de pôr o defeito no outro, quando o defeito está em nós. O problema do Zaqueu não era a multidão. O problema do Zaqueu é que ele era de pequena estatura. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o defeito está em nós, irmãos. Na maioria das vezes, o problema somos nós. E nós queremos transferir para os outros. Sempre quando eu pergunto, por que o Zaqueu não conseguia ver Jesus, irmãos? Depois de ter lido a Bíblia, a maioria das pessoas fala por causa da multidão. É a nossa tendência de jogar a culpa nos outros. Nós temos uma dificuldade de parar para falar assim, aonde eu estou falhando, aonde eu estou errando. Sempre quando nós vamos ter um tempo assim com Deus, sempre quando nós vamos ter um tempo na presença de Deus, nós precisamos orar o Salmo 139 e dizer, Senhor, sonda-me, vê se há em mim, não é no outro, vê se há em mim algum caminho mau. Quando eu peguei o carro para vir, peguei o carro do Júnior, e quando eu entrei no carro, ele tinha deixado um CD, e estava tocando uma música, então eu já comecei, da hora que eu peguei o carro, até chegando aqui, eu vim chorando, ouvindo aquele CD, e orando. O CD, as músicas, né, contribuíram, mas eu vim orando pela minha vida.
Eu vim pedindo perdão a Deus pelos pensamentos que eu não devo ter, pelas motivações, pelos sentimentos, por aquilo que um homem de Deus não pode pensar, não pode sentir, né? Não pode permitir que nos tome. Por quê? Porque nós somos homens. Nós somos homens de Deus, mas somos homem. Mesmo sendo de Deus, não deixamos de ser homem. E nós somos suscetíveis a essas coisas. Só que a nossa tendência é sempre nos fazer de vítima, irmãos. Sempre nós achamos que o problema está no outro. O problema está na igreja, o problema está no pastor, o problema está no líder, o problema está no discipulador, o problema está naquele irmão chato, o problema está naquela pessoa, o problema está no vizinho, o problema está no patrão, o problema está na sogra, no sogro, o problema está na mãe, está no pai. A gente tem dificuldade de dizer assim, olha, eu estou com um problema. Eu tenho um problema. Foi o caso do Zaqueu. Quando ele olhou e não conseguia ver Jesus, ele percebeu que ele era o problema. Se você for continuar lendo o texto vai dizer que ele subiu numa árvore. Há uma versão que diz um zíncoro, e a outra que diz uma figueira brava. É a mesma árvore, só a linguagem é diferente. Essa árvore costumava ter 12 metros de altura. Mas o Zaqueu não subiu para ir lá para as grimpas, né? Lá para o topo da árvore. Antigo, né? Ele não subiu para ir lá para cima, ele não ficou 12 metros de altura. Ele subiu na árvore, mas eu suponho que ele subiu assim, uns 2 metros, ele subiu talvez uns 3 metros, ao ponto dele poder, ele resolveu o problema. Ele subiu na árvore para ele ver Jesus. Agora, quando ele subiu na árvore, tinha mais alguém em cima de árvore, irmãos? A Bíblia não fala, né? Não havia mais ninguém em cima de árvore. Quer dizer, havia uma multidão, mas porque ele reconheceu que ele tinha um defeito, uma debilidade, e ele subiu na árvore para resolver o seu problema, ele se destacou no meio da multidão. Ele passou a ser visto. Todo mundo agora estava vendo Zaqueu. Não só as pessoas que estavam perto dele, inclusive Jesus. Jesus viu aquela multidão, mas quando ele olha, fala, tem alguém diferente, tem alguém em cima de uma árvore. E aí Jesus chega perto do Zaqueu e fala assim, Zaqueu, desce da árvore. Convém que eu vá jantar na sua casa hoje. Jesus vai para a casa do Zaqueu. A Bíblia não detalha qual foi o diálogo, mas o Zaqueu lá na presença de Jesus, ele fala assim, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou dar metade dos meus bens. E se alguém eu dei prejuízo, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha, irmão, você quer ver uma pessoa, quando ela converte de verdade, é quando converte o bolso. Quando converte o bolso é porque converteu mesmo. Porque a gente fala que é crente até mexendo dinheiro. Até mexendo dinheiro. Fidelidade é um negócio que a gente é provado nela. A gente é provado, às vezes a gente é fiel com 100, às vezes a gente é fiel com 200, mas se 1.000, for 2.000, a gente às vezes acha que é muito. E aí a gente já não quer ter aquela fidelidade. Aí nós queremos dizer como que é a fidelidade. Fidelidade é fidelidade, irmãos. Deus ele nos dá um pouco para a gente ser fiel, para quando ter muito não perder fidelidade. Agora, se somos fiel no pouco e quando ele dá muito nós não somos, ele tira até o que tinha, diz a Bíblia. Até o que tem será tirado, por causa da infidelidade. Então o Zaqueu, quando ele tem uma experiência com Jesus, ele fala, rapaz, se eu fiz uma coisa errada, eu vou corrigir agora. Eu vou colocar isso em ordem agora. E Jesus fala assim, hoje entrou a salvação nessa casa. Um lar foi transformado, o Zaqueu foi transformado, porque houve uma experiência dele com Jesus. Quando Jesus chega naquela árvore, alguma coisa acontece. Você sabe o que significa o nome Zaqueu? E é por isso que a gente precisa da teologia. Zaqueu quer dizer puro, honesto, íntegro, correto. Esse é o significado do nome Zaqueu. Quer dizer que o dia que o Zaqueu estava do tamanho, como é que chama? A Esther? Já é nome de rainha? Quando o Zaqueu nasceu, pequenininho, a mãe do Zaqueu fez igual a irmã Graciela. Vou colocar um nome que tem um sentido bíblico, vou colocar um nome que tem uma palavra profética, vou colocar um nome que quando todo mundo pronunciar, está declarando uma palavra de bênção na vida do meu filho. Vai chamar Zaqueu.
esse menino vai crescer, ele vai ser um homem puro, íntegro, honesto, correto. Esse era o propósito da vida do Zaqueu. Revelava a pessoa. Então o Zaqueu já nasceu com um propósito. Qual era o propósito? Ser um homem honesto. Mas com o decorrer do tempo, ele se perdeu. Ele virou um publicano. E é possível, você acha que o povo chamava ele de Zaqueu? Você acha que o povo chegava e falava assim, ô honesto, ele está lá coletando os impostos, era o chefe de tudo. Você acha que o pessoal chegava e falava para ele assim, ô íntegro, porque falar Zaqueu estava dizendo isso. Ô honesto, ô correto. Você acha que as pessoas falavam isso para ele? Olha, irmãos, essa é a interpretação minha. Eu acho que fazia muito tempo que o Zaqueu não ouvia ninguém chamar ele de Zaqueu. Eu não sei do que as pessoas chamavam ele. Certamente chamavam ele de publicano, explorador, enganador, usurpador, porque o Zaqueu tinha perdido o propósito da vida há muito tempo. Mas Jesus chega perto dele, e depois de muito tempo, isso é uma interpretação minha, diz assim, Zaqueu. Eu fico imaginando a cena. Você consegue dar uma viajada comigo aí? Imagina o Zaqueu lá em cima da árvore, segurando lá. E Jesus olha e fala, tem um homem em cima da árvore ali, e ele vai caminhando em direção à árvore. Eu acho que o coração do Zaqueu começa a acelerar. Você já imaginou uma pessoa assim importante caminhar na sua direção? Agarda, quando começa a chegar perto da gente, o coração já acelera. E não é importante, né? Imagina se fosse o presidente, imagina se fosse o primeiro-ministro, imagina se fosse uma pessoa desse nível, não é? Imagina, a gente já começa a acelerar assim, né? Às vezes perde até a fala, não sabe nem o que dizer, não é verdade? E a pessoa é humana, assim, é natural. Agora você imagina Jesus. Jesus olhou para ele, começou a caminhar na direção dele, eu penso que o coração dele veio na goela, vai sair na boca. E de repente Jesus chega para ele e fala assim, Zaqueu, imagina comigo, quanto tempo faz que ninguém chamava ele de honesto? Quanto tempo faz que ninguém dizia que ele era um homem correto, íntegro? Ele havia esquecido do propósito. Ele agora só pensava em ganhar dinheiro, ficar rico. A vida dele estava baseada no natural. Ele perdeu o propósito na vida dele. Então Jesus chega e fala, Zaqueu, lembra, traz a memória, como se Jesus dissesse, tem um propósito na sua vida, e não é esse que você está vivendo. Tem um plano, você foi escolhido para alguma coisa, Zaqueu, não é isso aí que você está fazendo. Então Jesus vira para ele e fala assim, desce dessa árvore. Porque qualquer mudança na nossa vida, irmãos, para ela acontecer, a gente tem que se humilhar. Nós temos que nos humilhar. Às vezes nós estamos em cima das árvores, porque é o nosso recurso natural. A gente até nota que tem uma debilidade, mas a gente tenta suprir a nossa debilidade com a estratégia nossa. A árvore era a estratégia do Zaqueu. Deus usou, mas era a estratégia do Zaqueu, não era de Deus. A árvore era a muleta do Zaqueu. A árvore era o recurso que o Zaqueu estava usando para ser visto por Jesus, ou para ver Jesus. Sabe, muitas vezes nós usamos a religião, muitas vezes nós usamos a posição, a fama, o status, o diploma. Muitas vezes nós usamos aquilo que nós somos para poder esconder as nossas debilidades. Jesus, a Bíblia fala assim, que ele deixou o seu trono e desceu, ele veio aqui, ele se humilhou, ele se fez homem para nos salvar. Ele foi o primeiro a descer, para nos ensinar o caminho, que para subir com Deus, primeiro a gente desce, primeiro a gente se humilha, primeiro a gente reconhece os próprios erros, primeiro a gente vai para os pés do Senhor, para saber aonde é que nós estamos falhando. Quando ele disse para o Zaqueu, Zaqueu, ou seja, Deus tem um plano na sua vida, desce, ou seja, se humilha. A Bíblia fala que ele desceu, imediatamente, ele obedeceu. E quando ele desce, então ele abre a oportunidade para Deus entrar na vida dele. O Senhor entra na casa dele. E ali ele percebe que ele estava errado e ele toma a decisão de consertar a vida dele. Por isso a salvação entrou na vida dele. A palavra salvação tem a ver com não ir para o inferno,
mas tem a ver também com de volta ao propósito. De volta ao propósito. Porque às vezes nós queremos viver com Deus, mas nós não estamos vivendo aquilo que é o propósito, o caminho de Deus para nós. Vocês se lembram da parábola do filho pródigo? Vocês já leram a parábola do filho pródigo? Diz que o filho pródigo pega a herança, vai embora, e depois ele se dá mal, né? Ele gasta tudo que ele tinha lá, e vem uma crise no lugar que ele está, e a Bíblia diz assim, quando ele cai em si, ele fala assim, eu pequei contra Deus e contra o meu pai. Já não sou digno mais de ser chamado filho, mas eu vou voltar, porque lá no meu pai, até os empregados estão melhor do que eu. Eu vou voltar, vou pedir perdão para Deus e para o meu pai. E ele volta. Aí diz a Bíblia assim, que o pai, vindo o filho pelo caminho, depois você lê lá, vindo o filho pelo caminho. Quando nós estamos no caminho, Deus vai ao nosso encontro. Mas se nós não estamos no caminho, o Zaqueu, ele estava fora do caminho, ele estava em cima de uma árvore. Então Jesus fala para ele assim, desce, Zaqueu. Ou seja, sai desse recurso, sai dessa estratégia humana, sai da sua força, sai daquilo que é humano, sai daquilo que é natural e vem para perto de mim. A noiva demorou a abrir a porta do texto que eu li. Então o noivo não teve como entrar. Quando ela saiu, ele já tinha ido embora. Ela saiu procurando. Diz que os guardas da cidade encontraram ela e espancaram ela. A religião vai fazer isso com a gente. Vai machucar a gente. A religião vai gerar ferida no nosso coração. Mas o noivo não. O erro daquela mulher foi ter demorado a abrir a porta. E às vezes a gente também está demorando a abrir. Mas que porta, bispo? A porta da nossa vida é o nosso coração, queridos. E o coração é uma porta que só tem fechadura para o lado de dentro. Ninguém pode abrir seu coração, a não ser você. Porque a fechadura é só pelo lado de dentro. E às vezes nós queremos que alguma coisa aconteça para a gente abrir o coração. Ah, se um anjo falar, se tiver uma palavra profética, se tiver não sei o quê, se sei das quantas. O coração é uma coisa que nós abrimos com Deus. Eu abro, você abre o seu. Eu não posso abrir seu coração. Quem me dera se eu tivesse a chave do seu coração. Mas eu não tenho. Cada um deve abrir o seu coração. O Zaqueu, mesmo em cima da árvore, ele atendeu na hora. Quando Jesus disse assim, desce. Ele desceu. Jesus entrou e mostrou para ele o que ele estava fazendo de errado. Ao ponto de ele dizer assim, se eu fiz isso, então eu vou consertar isso agora. Ele estava disposto, se você for fazer a conta, ele deu tudo. Ele deu a metade para os pobres e a outra metade ele teve que indenizar quem ele tinha passado para trás lá. Pelo jeito, ele ficou sem nada. É melhor ficar sem nada com Deus do que ter tudo sem Deus. É melhor, irmãos, depender de Deus do que depender do dinheiro, depender do mundo, depender da situação. É melhor, meus irmãos, ficar na mão de Deus do que na mão do homem. Dura coisa é cair na mão do homem. Deus, ele tem misericórdia, ele nos ama, ele trata, ele disciplina, ele lida conosco, porque ele nos ama, não é? Então, de vez em quando, ele vai nos passar por situações para a gente aprender, porque Deus, ele não cria filho mimado, não. Quem cria filho mimado é o homem. Deus não faz isso, não. Deus, ele, quando tem que tratar conosco, ele usa os meios que for necessário para nos ensinar e nos preparar para aquilo que é o propósito dele. Nós não. Nós evitamos que os filhos sofram, nós queremos dar tudo, né? Menino chorou, a gente está dando logo a comida. Se o menino está com um negocinho, a gente já quer saber o que ele tem, quer água, quer suco, quer bolacha, quer bolo. O que nós não queremos é que ele chore, não é? E aí a gente acaba com excesso do zelo. Não é que a gente é mau. Naquele excesso de zelo nós não permitimos. Às vezes a gente tem que disciplinar a criança, a gente faz mimar ele mais ainda. Aí os filhos vão crescendo, a gente quer pôr na melhor escola, dar a melhor roupa, dar o melhor tênis. E aí eles não sabem o valor das coisas, porque nós nunca deixamos eles aprenderem o valor de cada coisa. Quando eles crescem, chega tempo de casar, não estão prontos. Não porque não está na idade, porque às vezes foi o pai e a mãe que impediu que ele tivesse a experiência da maturidade. A gente acaba criando uma redoma. Eu tenho visto lá no Brasil, muitos jovens que quando vão para a faculdade desviam. O problema não é a faculdade, o problema é o pai e a mãe que não preparou ele para aquele momento. Todo
mundo tem que ir para a faculdade, todo mundo deve estudar, todo mundo tem que pensar nisso. Mas se o pai e a mãe não ensinar, porque a Bíblia fala, ensina o caminho, para quando for velho não se desvie. Às vezes a gente ensina o caminho do berçário, prepara ele para ir para a escola primária, mas não preparamos para algo mais difícil, que é a faculdade. A gente quer que ele estude só a escolinha cristã, a gente quer que ele só lê aquela Bíblia de desenhos, e a gente, quando chega a uma certa idade, a gente quer tratar eles como criança. Quem faz isso é que é criança. Então, ela já tem 15, né? Vai fazer, né? Está quase me alcançando. 2 semanas, né? Está quase me alcançando. Eu já fiz 15. já fiz 15. Não parece não, mas já fiz. E se o Divane e a Adriana não entender que ela já é uma moça e continuar tratando ela como uma bebezinha, ela não será preparada quando chegar a hora. E é ela que vai sofrer. Aí alguém vai dizer, aquele menino é rebelde, aquela menina é rebelde. Nem sempre a rebeldia está no coração da criança, mas no coração dos pais que não preparou. É falta de amor nosso para com os nossos filhos, não permitir que eles passem pela experiência que precisa passar para amadurecer. Porque a disciplina, ela não é castigo. A disciplina é o caminho que leva a pessoa a entender o propósito da vida dela. A disciplina, quando eu falo disciplina, não estou falando de chicote não, irmãos. Disciplina de mostrar que a pessoa tem que passar por situações. A gente dá as coisas para o filho até uma certa idade, depois ele tem que aprender o valor daquilo. Ele tem que buscar isso. Não quer dizer que você vai deixar de ser pai e vai deixar de ajudar, não. Mas quer dizer que você tem que ir tirando a mão e preparando ele para o mundo. Quando meu filho entrou na faculdade, Samuel, eu vi que se nós não tivéssemos tido um comportamento com ele, nós teríamos perdido Samuel para o mundo. Porque a faculdade veio com uma força muito grande. Depois, o Samuel já estava quase terminando a faculdade, a Jomara entrou na faculdade. E eu não criei a Jomara é nora, né? E agora? Jomara entrou para um curso de psicologia, então eu comecei a ter uma estratégia com a Jomara. Todo dia, na hora do almoço, eu sentava a Jomara, ela chegava da faculdade de manhã, e eu falava, me conta o que você aprendeu hoje na faculdade. Todo dia. Tem 2 anos que ela está na faculdade. Todo dia eu faço isso. Jomara, me conta como foi sua aula hoje. Por que você faz isso? Porque eu não quero perder a Jomara. Eu não quero que o mundo, que a faculdade venha tragar a Jomara. Ela acha bom, né? Porque falar é com a Jomara, né? Se tem alguém que gosta de falar, é a Jomara. Mas é uma forma que eu tenho, porque a Jomara para mim é uma filha. É a forma que eu tenho de zelar, de guardar ela, de proteger ela, é de ouvir o que ela está ouvindo e poder compartilhar e conversar para manter ela no prumo. Hoje os filhos falam assim, não se mete na minha vida não, pai, deixa eu viver minha vida. Como é que foi lá? Foi bom? Não, vem cá, me conta os detalhes. Conversar, ter diálogo, é importante, né? E às vezes falar, isso está errado. Não é assim, a Bíblia não fala isso. Não é desse jeito, o caminho é para cá, com firmeza. Você não vai fazer isso, isso aí não é de Deus. Mas o Jomara já é uma mulher de 26 anos, casada, e muitas vezes eu falo para ela, isso aí não é de Deus, você não vai fazer isso não. Mas ela não tem um marido, ela não tem um pai? Mas ela também tem pastor, que sou eu. Ela é minha nora, casada com meu filho, mas é minha ovelha. E eu muitas vezes tenho que ser firme. Isso você não vai, isso aí não é de Deus não. A Bíblia não fala isso não. Por que você tem que ter essa firmeza e essa dureza? Porque quando a gente demonstra os limites para os filhos, nós estamos mostrando para eles o quanto nós os amamos. Pai tem que dar 3 coisas para filho: direção, provisão e limites. Todo pai, espiritual ou natural. Todo pai, espiritual ou natural. Então, meus filhos naturais, eu tenho que dar provisão para eles. Sou eu o responsável pela provisão, né? Espiritualmente, meus discípulos é a mesma coisa. Eu que vou ministrar a palavra para eles. Tem problema eles ouvir de outra pessoa? Tem não, mas o arroz com feijão é comigo. Festa é uma coisa, dia a dia é outra, né? Então, o Luiz Hermínio esteve aqui semana passada.
Tem problema em ouvir o Luiz Hermínio? Claro que não. Mas o Luiz Hermínio é festa. Ele não é o pastor dos irmãos. Não é. É o pastor, o líder dos irmãos, que é o dia a dia. É ele que ora, ele que jejua, é ele que chora pela vida de cada um. Então o Luiz, ele vem cá fazer festa. Muito boa, festa é joia. Mas do dia a dia é o que sustenta. Não é? Então o pai, ele dá provisão, direção e limites. O filho, quando vai crescendo, ele não quer limites. Então eu lembro que o Samuel, quando ele ainda não tinha carteira de motorista, eu dizia para ele, pegava a chave do carro e dizia, você só vai dirigir quando você tiver carteira de habilitação. Só. Aí ele falava assim, pai, mas então me ensina a dirigir. Eu falava assim, eu posso te ensinar. Mas como eu aprendi de forma errada, porque eu não aprendi na autoescola, você vai também aprender de forma errada e você vai dirigir como eu. Eu quero que você aprenda da forma certa. Então pus ele numa autoescola. Pus ele numa autoescola, para você aprender do jeito certo, meu filho. Porque eu cometo erros. Vícios, né? Quem sabe dirigir, às vezes sabe que a gente que aprendeu a dirigir de forma errada, dirige com o pé em cima da embreagem, que é errado. Não é? Não pode. Exatamente. Porque nós aprendemos a dirigir sem orientação, na marra. Então há muitos erros que podem causar multa, que pode causar um acidente. E eu disse para ele, não, você vai aprender a dirigir do jeito certo. Então pus ele numa autoescola. E aí ele aprendeu a dirigir na autoescola. Pai, eu sei dirigir do jeito certo. Tirou a carteira? Não, então vai dirigir não. Hã? Reprovou 7 vezes. Disse, pois é, você só vai dirigir o dia que você tiver habilitação. O carro está aqui, a mãe dele tinha um carro, eu tinha outro. E às vezes ele tinha que ir de ônibus para os lugares. Mas, pois é, meu filho, quando você estiver pronto. Essa disciplina, você acha que muitas vezes eu não fiquei com dó? Com medo? O menino vinha embora tarde da noite, falei, nossa, um ladrão pegar ele, não, meu Deus do céu. Mas não, disciplina, isso é para o bem dele. Ele tirou a carteira, nunca bateu, excelente motorista. Aliás, uma vez ele bateu o carro, mas não foi culpa dele. Um caminhão basculante grandão parou na frente e ele encostou o carro na traseira do basculante, mas nunca machucou ninguém. Mas por que ele é bom motorista? Porque ele fez o jeito certo. O limite é esse. Porque se não for assim, não vai fazer. Aí eu me lembro quando ele casou com a Jomara. A Jomara não tinha carteira de habilitação. E ela aprendeu a dirigir. Ele falava para ela, Jomara, você não vai dirigir enquanto você não tiver carteira de habilitação. O que é isso? Ele aprendeu que quando a gente ama, a gente dá limites. Limites são segurança. Limites são segurança. Quando a gente ama, a gente sabe dizer o que é sim e o que é não. E é assim que Deus lida com a gente, meus irmãos. Deus, ele não é aquele pai paparicador que está pronto para fazer tudo que eu quero desse jeito, o que eu quero. Não, Deus não faz assim não. Então ele trabalha conosco, ele lida conosco, ele nos disciplina. E essa disciplina às vezes é desconfortável, mas ela é para o nosso bem. O Zaqueu, ele preferiu a disciplina. O Zaqueu, ele preferiu passar por esses limites. O Zaqueu entendeu. Eu não sei qual foi o diálogo que Jesus teve com ele, mas é como Jesus falou assim, você não vai mais cobrar imposto errado do povo. Você enganou muita gente. Olha, você não nasceu para ser enganador, você não nasceu para ser desonesto, você nasceu para ser puro, você nasceu para ser íntegro, você é Zaqueu. Quem você é? Você é um Zaqueu. Então você precisa corrigir sua vida. E ele então cai em si, ele diz, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, eu não vou ficar com produto de coisa errada na minha vida. E se eu enganei, eu vou devolver 4 vezes mais. É um coração de quem realmente reconheceu o erro e quis mudar. Então, nessa tarde, antes da gente passar para o outro momento, eu queria te fazer uma pergunta. Será que o noivo não está na porta te chamando para ter intimidade com você? E de repente você está, já estou deitado, já tirei a túnica, vou ter que lavar o pé de novo. Mais um seminário, mais uma pregação, mais um louvor. Eu não sei. Eu estava ali dentro conversando com Pedro sobre
um assunto pessoal dele. Eu não estava conversando sobre os irmãos. Então eu não sei como você está, é você que sabe. Eu sei como eu estou. E muitas vezes eu vejo muitos crentes com a porta fechada. Deus nos chamando para uma vida íntima com Ele. Sabe, irmãos, os discípulos que caminhavam com Jesus, eles podiam ter aprendido muita coisa com Jesus. Eles aprenderam, mas teve uma coisa, e foi a única coisa que eles pediram para Jesus ensinar a ele. Olha, eles não pediram, eles viram Jesus transformar água em vinho, mas eles não falaram assim, ensina para nós esse negócio de transformar água em vinho. Não pediu. Eles viram Jesus multiplicar pães e peixes. Eles não chegaram e falaram, Senhor, como é que é essa paradinha aí de multiplicar pão, peixe aí, qual é a mandinga para esse negócio acontecer? Eles não falaram isso não. Eles viram Jesus orar com os enfermos, expulsar demônio e até ressuscitar mortos. Eles não chegaram assim, Senhor, como é que é esse negócio de ressuscitar morto, como é que... Eles não pediram nada disso. Eles só chegaram e falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles sabiam que todas estas coisas era resultado de intimidade com Deus. Eu não vim aqui passar para os irmãos uma estratégia de igreja. Eu não vim aqui falar para vocês, faz isso que a igreja vai crescer, faz aquilo que a igreja vai crescer, faz aquilo que a coisa vai acontecer, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque lá no Serrinha está acontecendo assim assado, porque na igreja tal está acontecendo assim assado. Então, não vim aqui fazer isso. Qualquer estratégia não vai dar certo se primeiro não houver no nosso coração intimidade com Deus. É a sua vida com Deus que determina o resultado do seu ministério. Tudo que eu for fazer na minha vida, no meu ministério, depende do meu relacionamento pessoal com Deus. A minha intimidade com o Senhor é que vai determinar se o meu ministério vai fluir, vai crescer. Às vezes eu estou pondo culpa no meu líder, né? Ah, não, Serrinha não cresce mais por causa do apóstolo. Eu estou fazendo igual o Zaqueu, a multidão. Não. É a minha intimidade com Deus que vai determinar. Quando Deus der uma estratégia, se eu tiver intimidade com Deus, vai fluir. Mas se eu não tiver intimidade com Deus, pode ser qualquer uma, não vai dar certo. Põe uma, não dá certo. Põe outra, não dá certo. Põe outra, não dá certo. Sabe por que a gente não quer determinadas coisas de Deus? Porque a gente não está, a gente está no natural. Então a gente não quer fazer do jeito de Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. Do nosso jeito. Às vezes nós não queremos discipulado. Ah, não gosto de discipulado não. Por quê? Não me identifico, não estou acostumado. Mas a Bíblia fala do discipulado? Não, mas eu não quero não. Sabe por que às vezes a gente não quer, irmãos? Porque a gente está no natural, a gente está querendo fazer as coisas. É muito fácil, irmãos, fazer as coisas para Deus a nível de religião. A gente sempre acha que se a gente fizer, nós vamos merecer. Não é porque eu jejuo que Deus tem obrigação de me dar unção. Não é porque eu orei todo dia, 1 hora, que Deus tem obrigação de me dar unção. Não é porque eu li tantos capítulos da Bíblia por dia que Deus tem obrigação de me dar unção. Não tem nada disso, irmãos. É pela misericórdia dEle, é pelo amor dEle que Ele acrescenta na minha vida qualquer coisa. Eu devo orar, eu devo jejuar, eu devo ler a Bíblia, mas isso não é uma troca. Não é uma troca. Sabe quando nós vamos entregar a nossa oferta, o nosso dízimo? Eu não posso vir pensando assim, a Bíblia fala que se eu semear, eu vou colher 100 vezes mais, então eu vou dar 1.000 para pegar 100.000. Eu não posso vir com essa motivação, ela é barganha, né? Nem na oferta e nem coisa alguma eu posso ter esse sentimento. De pensar assim, poxa, eu mereço. Vamos voltar lá na parábola do filho pródigo? Vamos voltar lá? Vocês lembram do irmão do filho pródigo? Quando o filho pródigo chega, o pai bota lá um anel no dedo dele. Vocês sabem por que põe anel? Sabe? Escravo não usava anel. Escravo não usava anel. Só filhos, os herdeiros. Então o pai fala assim, você pegou tudo, gastou errado, mas você tem ainda eu vou te dar uma nova herança. Sabe por que colocou a roupa nele? Porque ele estava com a roupa suja de porco, pecado, coisa contaminada. O pai limpou, perdoou. A roupa limpa, a roupa nova falava de perdão. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Sabe por que pôs a sandália? Porque naquela época, eles calçavam sandália quando ia viajar. Então o pai está dizendo assim, eu vou botar essa sandália no seu pé, se você quiser ir de novo, você é livre. Não é que o pai queria que ele fosse, mas eu não posso te impedir, porque você é livre, você só vai ficar se você quiser. A gente só serve a Deus se quiser. O que foi que Jesus falava para os homens lá? Quem quiser ser meu discípulo, ele não obriga ninguém. Quando a pessoa fala assim, Deus me pegou e me obrigou, e eu estava lá, e o Senhor me obrigou a ser pastor. Mentira. Todo testemunho que o cara ou a pessoa fala que foi, é mentira. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Com Deus é o seguinte, se você quer, amém. Se não, lembra do jovem rico? Jesus ficou triste, mas não impediu ele de ir embora. E porque ele dizia assim, se quiser ser meu discípulo, vem. Então, aquela sandália é o pai dizendo assim, meu filho, você está perdoado, você tem uma herança de novo, você não merece. Você não merece, porque você já pegou a sua parte, mas eu vou te dar uma outra herança. De novo, você tem sua herança, e eu vou botar a sandália no seu pé, porque se amanhã você quiser ir embora de novo, você é livre. A decisão é sua. Então, você só vai ficar se você quiser, meu filho. Você só vai me servir aqui se você quiser. E aí está lá, mandou trazer que eu não vi, está fazendo aquela festa, não é? Então lá na festa, aí chega o irmão do filho pródigo. Quando ele chega, barulho é esse? Música, dança? Com quem que ele fala? Com quem que ele fala? Lembra, irmãos? Com um dos empregados. Filho, não precisa de falar com o empregado. Vai direto no pai. Sabe por que a gente está tendo que falar com o empregado? Não tem intimidade com o pai. Então, muitas vezes, nós estamos pedindo assim, pastor, ora por mim. Pastor, eu estou com porque nós mesmos não estamos tendo intimidade com ele. Não é errado o pastor orar pela gente, o discipulador orar. Mas deixa eu te dizer um negócio, ele vai orar para confirmar. Porque quando nós crescemos na intimidade com Deus, ele mesmo fala. Ele mesmo vem dar direção clara. O líder, as pessoas que estão sobre nós vão ser o instrumento de confirmação, queridos. Não vão ser eles que vão dar a direção, o próprio Deus vai dar. É isso que Deus quer. Quando a gente é filho, Deus quer nos levar uma intimidade de filho com o pai. Aí o filho mais velho, ele chega lá, ao invés de ir lá falar com o pai, ele vai falar com o empregado. O que está acontecendo aí? Então tem gente que está dependendo, eis que te diga que te digo. Profecia. Sabe por que a gente depende desses negócios para motivar? Talvez se eu estivesse fazendo uma reunião aqui e dissesse, eis que eu vou colocar na sua mão uma chave. Talvez alguém pudesse estar até empolgado com isso. Sabe por que a gente gosta disso? Deus só manda recado para quem não quer escutar Ele. Quando eu vejo Deus dar uma profecia para uma pessoa, eu fico com o coração, não. Irmãos, Deus não tinha que mandar recado nem para mim, nem para você. Por que a gente tem que chorar quando uma pessoa entrega uma palavra profética para nós no culto? Na verdade, a gente tinha que gemer. Porque se Deus precisou de mandar alguém falar, é porque nós não estamos ouvindo. Não é? Minha mãe, quando ela falava comigo, era menino, lá em casa a gente tinha um negócio. Cada um tinha uma tarefa. E a minha era lavar as vasilhas, né? Lavar a louça, todo dia. Eu era menino, tinha 10, 12 anos. Então, meu padrasto ia sair de manhã e cada um tinha uma tarefa. Você vai lavar a vasilha. E aí minha mãe ficava durante o dia assim, vai lavar a louça, vai lavar a vasilha, vai lavar a vasilha. Aí às vezes eu estava lá jogando bola, ela tinha que, e eu não escutava, ela estava falando, não estava escutando. Ela tinha que mandar meu outro irmão, vai lá e chama seu irmão, fala para ele vir aqui agora, senão eu vou cortar ele na vara. Aí meu irmão chegava lá, minha mãe falou que se você não for agora, você vai apanhar. Por que o meu irmão tinha que me dar esse recado? Porque eu não ouvia a minha mãe. Aí eu sempre deixava, irmãos, para a última hora. Meu pai chegava de noite do trabalho, e eu deixava aquele negócio sujo o dia inteiro. Quando estava assim, 15 minutos, meu pai chegava, eu corria, ia lavar rapidinho a louça, ia correr com aquilo, correndo, lavar a louça depressa lá, e meu pai chegava, estava terminando, ele falou assim, ué, por que você está terminando isso aí agora? Você não teve o dia inteiro para lavar isso, não? Meu pai falava, né? Me dava maior bronca. E sabe por que ele me chamava a atenção? De manhã ele tinha falado para me fazer. Mas eu não ouvi ele, não ouvi minha mãe e nem o recado. Porque quem não escuta pai e mãe não vai ouvir ninguém. Se você não escuta Deus, você também não vai dar ouvido para a profecia.
Vai ser bonitinho na hora, você vai arrepiar, mas você não vai seguir, não. O que eu vou falar aqui é duro, mas todos que estão aqui dentro já tiveram uma palavra profética que vocês tenham chamado. Só que muitas vezes a gente não vive segundo essa palavra. Porque se você não ouve Deus, você não vai ouvir profeta. Pode vir um Benihim, pode vir quem for aqui. A igreja pode estar lotada, você vai ficar empolgado. Todo mundo vai falar, que palavra tremenda para você, hein, querido. Você vai ficar até orgulhoso com isso. Mas você não vai fazer. Porque quem não ouve o pai, não ouve o empregado. E você sabe o que é que o irmão do filho pródigo fez, o mais velho? Ele ficou lá fora debatendo com o empregado. Como assim? Festa? Não. O pai ficou sabendo. O pai percebeu que um dos filhos, esse meu filho estava morto, foi achado, glória a Deus. Cadê o outro? Porque o pai só alega quando todo mundo... Irmãos, Deus, Ele quer todos nós bem. Ele não quer um bem e o outro mal. Ele não quer um feliz e o outro triste. Ele não quer um abençoado e o outro desabençoado. Deus quer que todos nós sejamos abençoados. Ele é pai. Ele é o nosso pai. Amém, irmãos? Amém, queridos? Aí o pai do filho pródigo está lá dentro. Fala, alguém diz para ele assim, seu filho mais velho está lá fora, armando um barraco. Está dando um showzinho lá fora. Aí o pai, do mesmo jeito que ele saiu para ir ter com o filho pródigo, ele saiu para ir ter com o filho mais velho. Chegou lá, meu filho, o que está acontecendo? O que foi? E aí o filho demonstra o que estava dentro do coração dele. Vocês lembram o que ele fala? Lembram ou não? Há quantos anos eu te sirvo, sem nunca desobedecer uma das suas ordens, e você nunca me deu um cabrito. Quer dizer que ele servia por interesse. Ele fazia, mas ele esperava receber uma recompensa. Motivação? Errada. Essa não é a motivação do filho. Filho não precisa de fazer, filho é dono. O que o pai fala para ele? Mas meu filho, o boi é seu. Você queria um cabrito. Rapaz, eu estou te dando boi, você quer cabrito? Eu tenho o melhor para você, você quer o limitado. E o filho ali, o mais velho, demonstra que ele tinha uma motivação errada no coração. Fazer as coisas de Deus com segundas intenções. Por quê? Porque ele não tinha intimidade com o pai. Deus quer nos levar à intimidade, irmãos. A liderança de uma igreja tem que aprender que o caminho para Deus abençoar a igreja depende da nossa intimidade com Deus. O caminho para Deus te abençoar, abençoar sua família, sua casa, seu casamento, seus filhos, passa por você. A sua intimidade com Deus determina toda a sua realidade. Tudo à sua volta é diferente na medida que você cresce na dependência, na busca de Deus. Quanto mais você se apaixona e quer Deus, mais Deus faz à sua volta. Às vezes nós estamos pensando que o problema é fulano, o problema é a Irlanda, o problema é o clima, o problema é o euro. Agora é capaz dos brasileiros falar que o problema é a crise lá no Brasil. O trem está 14 mil quilômetros daqui e alguém pode falar assim, não, a crise. Para de pôr a culpa na multidão de problemas, né? É nós que somos de pequena estatura, o problema está em nós, é nós que temos que mudar, gente. Amém? Amém? Como que a gente muda? Primeiro a gente se arrepende, e depois a gente volta onde caiu. Ou seja, se eu não estou tendo intimidade, eu preciso consertar isso. Eu preciso restaurar o meu altar. Eu preciso restaurar o meu altar com Deus. Irmãos, tudo que Deus faz na vida de um homem ou de uma mulher de Deus começa no altar. Vocês já leram lá no Velho Testamento? Tudo começa no altar, até casamento começa no altar, porque casamento é ministério. Deus deu para vocês dois um ministério, não foi só uma família. Por quê? Porque começou no altar. Tudo que começa no altar é consagrado. E você for olhar lá no Velho Testamento, as coisas sempre começam no altar. Sempre quando Deus vai chamar alguém, um propósito, uma herança, uma aliança, os caras vão lá e fazem um altar. Altar. 12 pedras, 12 não sei o quê, um altar. Sempre é assim, irmãos. Todo começo ou recomeço da nossa vida precisa de um altar. A Bíblia fala de vários tipos de altares. Tem altar de terra, tem altar de madeira, tem altar de bronze e tem altar de ouro. De ouro.
Você vai achar na Bíblia esses 4 tipos de altar, pelo menos. Deve ter mais. De terra, pedra, né? De madeira, de bronze ou de ouro. Terra, pedra, é aquilo que está ali e nunca sai do lugar, não se move. Madeira, se o fogo vier, queima, consome. Bronze, até suporta o fogo, mas não reflete. Ouro, quanto mais fogo, mais puro fica, mais precioso é. Então, que tipo de altar você quer levantar para Deus? De pedra, de madeira, de bronze ou de ouro? Depende da sua consagração. Altar fala de sacrifício, arrependimento. Altar fala do que eu estou disposto a abrir mão por causa de Deus. O que eu estou disposto a abrir mão por causa de Deus? Ninguém é obrigado. Mas eu digo para você, você não conseguirá fazer o que Deus tem para a sua vida se não for através de altares. Então, quando a gente fala de arrependimento, nós estamos falando de altar, de consagração, de entrega. Quando a gente fala de arrependimento, a gente está falando de reconhecer, de orar, de dizer, Senhor, onde é que eu estou errando? E ter um tempo de se arrepender e pedir perdão. Isso é um altar. A gente está numa igreja, e esse lugar é chamado de igreja porque tem um altar. O altar não é esse degrau aqui, irmãos. O altar não é esse degrau aqui. Qual que é o altar da igreja? O altar da igreja é o seu coração. Porque é de lá que brota todas as coisas. Por isso que o Senhor fala assim, guarda o coração, guarda o altar, para ele não ser contaminado. Não pode vir fogo estranho no altar. Vocês se lembram disso? A Bíblia não fala isso? Não pode vir fogo estranho no altar. O coração fala do lugar ou do ponto da sua vida que te liga com Deus, da sua intimidade com Deus. Então, nessa tarde, eu queria te chamar para um altar. Eu queria desafiar você. Se você percebe que você é um Zaqueu, que precisa corrigir alguma coisa, se você nota que o problema está em você, e você acha que você precisa corrigir alguma coisa, levanta um altar. Comece a dizer, Senhor, sonda-me. O bispo está falando aí, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. E talvez hoje, aqui agora, você tenha que fazer um concerto com Deus. Ah, não, bispo, minha vida está boa demais. Rapaz, eu estou só no óleo, só na consagração. Tem uma frase que eu gosto muito, diz assim, não existe nada que esteja tão bom que não possa melhorar. O melhor que esteja a sua vida, ela pode ficar melhor. Agora, se ela não está assim tão boa, essa é a hora da gente colocá-la no prumo. Talvez não está bem, está frio com Deus, não está ouvindo, talvez é o casamento, talvez é ministério, é trabalho, talvez é saúde, eu não sei. Mas eu sei que se hoje você colocar a sua vida no altar, Deus pode começar uma mudança. É se você quiser. Porque o Senhor não nos obriga. Não tem como. Amém? O que vocês acham da gente gastar um tempinho orando? Pode ser? Então eu vou pedir para você fechar a sua Bíblia. Eu não sei se tem jeito da gente pôr uma música aí, uma música de quebrantamento, uma música que seja propícia para a gente orar. E, irmãos, assim, do seu jeito, da sua maneira, em pé, ajoelhado, sentado, do jeito que você se sentir à vontade com Deus. Eu vou pedir para você apresentar a sua vida ao Senhor. O que eu falei, você procura. Será que você não está segurando a porta para Ele não entrar? Sua vida de intimidade com Deus é isso mesmo? Ou ela pode melhorar? Às vezes você está jogando a culpa nos outros, não é você o Zaqueu, não é você que perdeu o propósito,
Deus hoje está querendo te lembrar disso. Vamos esquecer agora quem nós somos perante as pessoas e vamos lembrar quem nós somos diante de Deus. Aqui não tem bispo, não tem pastor, todo mundo é igual. Amém? Para que você sinta vontade, você fale com Deus. Se quiser chorar, chora, quiser ajoelhar, mas vamos gastar um tempo. Amém? Mesmo que eu não esteja orando de forma audível, mas que você faça a sua oração com Deus. Em nome de Jesus.